A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que, que a graça do nosso Senhor alcance a sua vida neste domingo, neste dia. E neste dia nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos explanar um texto bíblico que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 13 em diante, que diz: Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está aconselhando um jovem pastor. Ele está aconselhando este jovem homem para que ele desenvolvesse, para que ele tivesse hábitos com coisas espirituais, para que conservasse hábitos para buscar a Deus, para estar constantemente renovando a sua mente, constantemente ligado com as coisas do Senhor. E neste dia eu quero trazer uma mensagem ao seu coração: como desenvolver hábitos espirituais. Aí talvez você se questiona, hábitos espirituais você criar rotina espiritual, você criar mecanismos para que você tenha foco. Muitas pessoas às vezes reclamam e falam para mim: pastor, eu não consigo ler. Pastor, eu não consigo separar tempo para meditar. Pastor, então tudo isso é uma questão de criar hábitos, criar rotina. Quando você não cria rotina, quando você não cria hábito, as coisas ficam tudo sem foco. As coisas ficam tudo meio perdidas, as coisas ficam tudo meio sem direção. Por quê? Porque não há um hábito de fazer tal coisa, não há um hábito de realizar determinadas tarefas, não é algo do seu cotidiano, não é apenas algo esporádico, sabe? Não é uma coisa que... Então o apóstolo Paulo, ele começa falando a este jovem pastor a respeito de como ele adquirir hábitos, ele fazer com que tais hábitos seja proveitoso para a sua vida espiritual. E nós temos vivido tempos em que a nossa rotina normal ela foi quebrada. Nós vemos que a rotina de muitas pessoas neste momento, as pessoas em casas, em isolamento, então aquilo que elas tinham hábito de fazer, acordar pela manhã, ir trabalhar, tudo isso foi tirado delas. Né? Tudo isso daí acabou. Então, como criar hábitos espirituais? Como criar hábitos para buscar a Deus? Interessante que, se você observar o Evangelho de Lucas, ele é bem enfático, salientando o hábito que Jesus tinha de orar. Jesus ele tinha um cotidiano de oração. Jesus ele não somente ia esporadicamente no monte orar. Jesus ele não ia de vez em quando aqui e ali orar. Não, nós vemos que no Evangelho de Lucas, ele relata por diversas vezes a necessidade que Jesus tinha de estar indo orar. Jesus tinha o hábito de oração. E eu acho mais interessante é que Jesus ele fala para os seus discípulos o dever que eles tinham de orar, ou seja, criar um cotidiano, um hábito de estar orando. E Paulo aqui também, ele é muito enfático em dizer para este jovem pastor, para este moço, a necessidade que ele tinha de criar hábitos espirituais e quão proveitoso isso seria para a sua vida. Então a primeira coisa que eu quero dizer como nós criamos hábito
para coisas espirituais, para buscar coisas espirituais. A primeira coisa que eu quero dizer é que ele fala sobre persistir na leitura. Ai, pastor, como é difícil ler. É verdade. É muito difícil para quem não tem este hábito. Ninguém começa lendo 1000 livros por dia. Ninguém começa lendo, sabe? Começou a ler um livro agora. Em um dia você vai ler esse livro todo. Não. Para algumas pessoas, grande parte delas, é uma penitência a leitura. Ela consegue fazer 1 milhão de coisas. Como ela não tem o hábito de ler, ela começa a ler, começa a dar sono. Ela começa a ler, ela é pega de um cansaço inimaginável. Por quê? Ela não tem um hábito. Ela não desenvolveu o hábito, ela não tem, dentro do seu cotidiano, ela não tem o hábito de ler. Então a preocupação do apóstolo Paulo é para que aquele jovem persistisse na leitura. Não é fácil, é verdade, mas você tem que se esforçar. Eu acho engraçado que o apóstolo Paulo, quando ele fala isso ao jovem Timóteo, ele não apenas falou da boca para fora. Nós vemos que na segunda carta que ele escreve a este jovem pastor, ele está encarcerado, ele está preso e provavelmente chegando ao fim da sua vida, né? É a última carta, é a última epístola que ele escreve, é o último contato que ele tem, assim, né? E nós vemos que ele tem a preocupação de dizer, fala assim, olha, vai até Troade, pega minha capa, traga os livros e principalmente os pergaminhos. Em sã consciência, que homem que está próximo da sua morte, está ali no seu epitáfio, está no fim da sua vida mesmo, né? Sabendo que a qualquer momento ele iria ser martirizado. E ele se preocupa em ler. Ah, não, eu estou aqui para morrer e eu vou ler um livrinho. Olha a preocupação daquele homem de dentro daquela rotina, daquele hábito de leitura, a falta que os livros lhe faziam. Então, a perseverança, persistir em ler. Persistir, ele diz assim, em exortar, em ensinar, ou seja, você ter o hábito da leitura bíblica, você ter o hábito de ler boas literaturas cristãs. Ah, pastor, mas eu não gosto muito. Pois é, tem que se criar o hábito. Muitas pessoas que não gostavam de ler começam a criar o hábito de ler uma página, de lerem 2 páginas, e assim elas desenvolverem ao longo do tempo o hábito de ler, não conseguir ficar sem ler, sem meditar, sem estar. Então, a primeira coisa é você persistir. Não vai ser fácil, né? Nunca é fácil, mas se você conseguir se esforçar e falar, não, eu vou ler, hoje eu preciso ler, sabe? Você criar isso em você, quão proveitoso vai ser para você. Eu lembro de um escritor que ele diz assim, que ele podia viver 1000 vidas em apenas uma vida por culpa dos livros. Então, a leitura, estar lendo, estar buscando conhecimento é algo extraordinário, fenomenal e de extremo crescimento espiritual para você. Conforme você conhece mais de Deus, isso não te afasta de Deus. Conforme você conhece mais a Deus, você procura se aproximar mais de Deus. Você conhece mais a Deus e você começa a descobrir a grandeza do seu amor, a grandeza do seu poder, a grandeza da sua graça imensurável. É algo extraordinário. Então, a primeira coisa é, crie o hábito de ler. Não é fácil, né? Aqui na igreja nós colocamos a leitura anual da Bíblia, né? Os irmãos estão ali se esforçando para terminar de ler a Bíblia este ano. Pessoas que nunca leram a Bíblia de capa a capa estão se esforçando este ano para estar lendo ela, chegando em dezembro e falando, olha, eu li a Bíblia inteira, eu consegui. É um esforço para muitas pessoas descomunal, né? A segunda coisa, como podemos criar hábitos para as coisas espirituais? Eu dou uma olhada no versículo de número 15, ele fala assim, medita essas coisas, ocupa-te nelas. Então, quando nós falamos sobre criar hábito,
nós estamos falando sobre separar um tempo. Separar um tempo não é aquele negócio de 5 minutos. Para criar um hábito, nós precisamos separar um tempo. Um tempo para meditação nas Escrituras. Um tempo para tirarmos, para meditar na palavra de Deus. Um tempo para tirarmos, para chegarmos a uma conclusão de tudo aquilo que nós lemos, de tudo aquilo que está escrito, não é? Para a nossa vida. Como se você lê uma coisa correndo e não parar para meditar e observar. Que pessoa que está num carro a 200 por hora, ela consegue aproveitar a paisagem da viagem? Ela não consegue, porque está muito rápido. Ela não tem tempo nem de desfrutar da paisagem. Se você perguntar para ela, olha, você viu determinada coisa? Não, ela não viu. Por quê? Porque ela não separava tempo para isso. Ela não se, né, se você não separar tempo para meditar nas coisas de Deus e principalmente ocupar-se delas, ocupar a sua mente, o seu coração destas coisas. Então, as demais coisas, obviamente, nós temos que nos importar porque vivemos nesse mundo, é verdade. Porém, temos que ter o cuidado para que na nossa mente, no nosso coração, nos ocupemos das coisas de Deus. Quando você começa a pensar nessas coisas, né? Quando você começa a pensar nas coisas do alto, quando você começa a se importar, a meditar, a se aprofundar. Uma vez eu li uma coisa interessante que diz: as maiores riquezas, elas nunca estão na superfície, elas sempre estão incrustadas nas partes mais profundas. É verdade. Muitas coisas têm que ser tiradas de escavadeira. Minas que para tirar minério, elas possuem quilômetros de profundidade. A meditação é a mesma coisa. Para você extrair boas coisas espirituais, exige tempo de meditação. Exige se ocupar pensando, meditando, estudando as coisas do Senhor. Então, muitas das vezes, em vez de você ficar na frente da televisão, mexendo nas redes sociais, muitas das vezes, separe um tempo e ocupa-se nas coisas de Deus. Ocupa-se em estudar as coisas de Deus. Ocupa-se em meditar nas coisas de Deus, porque será muito proveitoso. Às vezes você lê um comentário bíblico e você fica pensando como esse homem chegou nesta conclusão. Como ele conseguiu? Você acha que foi algo meramente de 5 minutos que ele leu o texto e ele chegou naquele... Não, foi tempo, ele ocupou-se em tempo em meditar, em estudar, em averiguar, em se aprofundar. Nada é dado a você de uma maneira assim, você lê e de repente, e você entende, nada é fácil, tá bom? Então, ocupa-se nas coisas de Deus. Ocupa-se nisso, ocupe a sua mente nisso. Para de ficar, às vezes, pensando muitas coisas que não lhe agrada, né, e não lhe agrega. Eu costumo dizer, não agrada e não agrega. Então, ocupa-se nas coisas de Deus. Ocupa a sua mente, o seu coração na meditação da palavra de Deus, tá? Que será muito proveitoso. Haverá um crescimento espiritual extraordinário daqui a um tempo. Se você criar esses hábitos de separar tempo de meditação, de estudo da palavra de Deus, você vai ver quão crescimento você vai ter daqui a um tempo. E a terceira coisa, e eu encerro aqui, ele fala a respeito da perseverança. Persevera nestas coisas. Perseverar em que coisas? Ele volta o versículo, ele fala: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti e da doutrina. Perseverança. Perseverar é algo que muitas pessoas elas não sabem o que é, porque elas logo desistem. No primeiro aperto, nas primeiras dificuldades, elas desistem, elas abrem mão, elas não querem mais saber. A perseverança é algo que lhe dará para criar hábitos, né? Muitas das vezes você vai estar ali assistindo um filme, assistindo algo, e você determina um horário, todo dia, 11 horas, 10 horas, enfim, o horário que você determinar. Eu vou separar 1 hora para ler a Bíblia, 1 hora para estudar, eu vou separar aquele tempo para orar, né? Para meditar nas coisas de Deus, me ocupar nas coisas de Deus, e você vai ver quão difícil vai ser. Você, principalmente em casa, né? Você criar esses hábitos em casa.
como que é difícil. Quando muda a tua rotina, como é difícil. Você incluir isso na tua rotina é muito difícil. Precisa de perseverança. Porque tudo vai dizer para você caminhar no sentido contrário. Você está muito cansado, você senta no sofá, acabou, né? Você precisa perseverar para levantar dali, olhar no relógio e falar, não, eu separei esse horário, eu vou buscar, eu vou me separar. Então, quando você está falando sobre perseverança, ele fala assim, olha, perseverança para quê? Fazendo isto, todas essas coisas, salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, será proveitoso não apenas para quem depois vai ouvir você falando das coisas de Deus, para quem você vai ensinar as coisas de Deus, não, mas vai ser útil, vai ser proveitoso para você. Para você. O beneficiário de você criar hábitos espirituais vai ser você. Você vai separar tempo para buscar a Deus, para conhecer a Deus, para meditar nas coisas de Deus, e vai ser algo extraordinário para você. Daqui um tempo, você vai olhar e vai falar assim, como isso me foi proveitoso. Eu lembro que Hudson Taylor, ele diz que ele, durante mais de 40 anos, na sua obra na China, ele diz que ele não viu um dia o sol nascer sem que ele não estivesse de joelho. Ou seja, ele cultivava um hábito de oração durante todos aqueles anos. Quando você lê a biografia do grande evangelista, pregador Billy Graham, você vai ver que ele diz que durante muitos anos da vida dele, todas as sexta-feira do mês, ele tirava para jejuar pelo seu ministério. Que coisa extraordinária, durante anos. Isso exige muita disciplina, muita perseverança. Ele persistiu em várias coisas e teve que abrir mão também de várias coisas. Então, uma coisa eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que quando você começar a criar tais hábitos, você vai ver quão maravilhoso vai ser para a tua comunhão com Deus. Que você fique com esta palavra no teu coração. Que você possa meditar nisso que está sendo falado. Quantas vezes você foi negligente com essa questão de criar hábitos dentro do teu lar, de separar de fato, ter um cotidiano, ter uma rotina para estudar a palavra, meditar na palavra, se ocupar com as coisas de Deus, perseverar. Muitas das vezes você deixou de lado projetos, muitas coisas, por culpa de não ter perseverança. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde pelo poder da tua graça. Amém.